Programa Personalidades. Oferecimento Moda Show. O melhor da moda está aqui. Olá, eu me chamo Pamela Barroso e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje a pauta é super importante, autoestima. E para falar desse conteúdo, eu convidei a doutora Paula Leite, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Demais, né, gente? Paula, muito obrigada pela sua presença, né, por ter aceitado o convite. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Fico lisonjeada de estar aqui hoje esclarecendo algumas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante. E olha, dentre as questões, todas as coisas que você faz, a sua área é cirurgiã dentista, né? Eu tenho percebido que a medicina integrativa tem trazido muita luz à real necessidade de cuidar da boca como um todo, né? E o quanto que a saúde bucal influencia em toda a saúde do nosso corpo. Como é para você, enquanto cirurgiã dentista, perceber que agora, de fato, a sua área está tendo o verdadeiro reconhecimento que sempre teve, mas que antes não tinha tanta luz acerca? De encher o coração, de encher os olhos, pois a odontologia agora ela tem todo realmente esse holofote relacionado à importância da saúde bucal na saúde geral. Então, muitos problemas de saúde não vem a cura, não vem uma otimização do tratamento médico com uso de medicações se o paciente tiver algum foco, algum problema na cavidade oral. Então, é de encher os olhos e assim, o cirurgião dentista que atua nessa área da medicina integrativa, que seria a odontologia integrativa, ele estudou com riqueza todas essas doenças que acometem a cavidade oral e que reflete na saúde geral. Então, é importante enfatizar que o dentista biológico é o cirurgião dentista capacitado para ajudar na melhora da saúde geral. Excelente. E assim, eu iniciei o programa falando que nós íamos falar sobre autoestima. Mas concorda comigo, gente, que nada melhor do que você ter a liberdade de poder sorrir livremente. Então, assim, ela faz muita coisa, né? Ela realmente é especialista. Inclusive, a gente vai falar já sobre a especialização dela, que ela buscou fazer fora. Mas, assim, eu comecei focando na questão de dentista mesmo, porque ter liberdade para sorrir é algo libertador de fato. Exatamente. Porque, afinal, o sorriso, ele abre portas literalmente, faz com que o dia fique cada vez melhor, né? Então, é muito importante cuidar da saúde oral e, principalmente, você estar satisfeito com o sorriso. E você já teve casos, assim, que te marcaram nesse sentido, de um antes e depois? Que foi assim, porque eu entendo que existe o profissional, mas existe muito o propósito do seu profissionalismo, né? Então, o meu propósito é elevar a autoestima, é devolver aquele brilho no olhar que somente com a odontologia eu não conseguia. Então, por isso eu fiz a minha especialização em harmonização orofacial, que era algo que eu via que faltava, porque muitas vezes o sorriso ficava lindo e a face tinha alguma coisa que o paciente sentia aquele incômodo. E assim, um caso que me marcou muito foi a reabilitação oral, onde o paciente vivia com os cantinhos da boca cortado, porque essa dimensão era diminuída, e ele tinha acabado de fazer um tratamento. Ele disse, doutora, nunca me falaram isso, e esse machucadinho me incomodava tanto. Então, assim, ele ficou muito feliz, muito satisfeito por eu ter conseguido descobrir a cura para aquele problema da vida dele. Excelente. E assim, para quem chegou agora e você deseja, de repente, fazer uma harmonização facial que está tão na moda agora, a gente realmente precisa falar disso, né? Que realmente virou uma moda. De repente, não necessariamente o primeiro passo, eles estão bem interligadas, não é isso? É impossível você recorrer só, colocar tudo na conta da harmonização facial. Tem que ter realmente uma análise para poder definir por onde começar. Exatamente. Não adianta muitas vezes pensar em fazer um preenchimento labial se há um problema na cavidade oral. Então, a dimensão vertical diminuída, que é essa altura aqui, quando isso ocorre, o preenchimento labial vai para o insucesso. Então, traz um efeito estético muito desagradável. Quando o comprimento do lábio superior também, o lábio de cima, fica maior, não pode preencher. Então, se observa muito casos de insucesso, entre aspas, ou seja, o paciente não ficou satisfeito, ficou estranho, exatamente por isso, pela indicação. O diagnóstico ali foi limitado e aí faz com que ocorra essa falta de
de bom senso, na verdade, ocorrendo a desarmonização. Certo. E assim, uma coisa que hoje eu vejo muito se fala sobre as críticas, né, de repente de utilizar-se muitos filtros nas redes sociais, que isso gera nas pessoas uma insatisfação com o que tem de fato, né, e que busca mais por esses procedimentos estéticos. Como você vê isso? Você realmente acha que existe essa influência? Mas como você observa as suas pacientes que te procuram para fazer procedimentos? Você acredita que, de fato, existe uma pressão estética externa ou, de fato, é uma necessidade da paciente? Eu vejo uma necessidade. Então, chega um momento que não consegue se ver bem no espelho. Então, nesse momento, a paciente sempre me procura e relata queixa maior. Então, assim, uma das maiores é o melasma, então é uma doença que ela tem tratamento, não tem cura. E também, assim, as rugas incomodam bastante. Então, como eu falo para os meus pacientes, previna, inicie fazendo um bioestimulador quando você é jovem. Então, a harmonização, quando ela é feita respeitando a beleza, na verdade, vai realçar a beleza, realçar o belo. É como eu falo para os meus pacientes. Ótimo. E, assim, essa questão da pressão, eu penso muito acerca de... Se é algo que, de fato, eu acho que é realmente uma decisão que tem que ser amadurecida por mim. Não adianta, exemplo, as pessoas quererem me convencer de que eu estou sofrendo só uma pressão externa, quando é uma decisão minha. Exemplo, se eu sinto que minha orelha é muito avantajada, isso me incomoda muito, e eu sinto que isso realmente mexe com minha autoestima, eu preciso amadurecer se de fato eu vou fazer por mim ou pela pressão estética que estão me fazendo. Mas, de toda forma, gente, quando você amadurece a sua decisão, o retorno, aquela autoestima que você realmente consegue ali com esse procedimento, é algo seu. E eu acho que não tem nada de errado, muito pelo contrário, eu acho que, de fato, o seu trabalho proporciona e eleva a autoestima dessas pessoas, eu digo por mim mesma. E é super válido buscar esses procedimentos. Óbvio, para quem não a conhece ainda, a rede social dela é doutora DRA Paula Leite. Você vai entrar no perfil dela e você vai ver que os antes e depois dela são todos muito naturais, né? Eu já vi alguns e é basicamente assim... Você olha, vê que a pessoa está muito mais bonita, mas você não consegue reconhecer o que foi feito ali. Realmente, é seu isso, de não querer transformar a pessoa em uma outra pessoa, mas só realçar a beleza? Sim, é algo que eu gosto muito, de respeitar as proporções faciais. Então, é feito toda uma análise facial para poder devolver restabelecer o volume perdido, que é normal acontecer com o envelhecimento da face. Então, assim, devolver o que se perdeu, reposicionar o que deslocou, ou seja, quando o rosto começa a derreter, que é uma fala muito comum. Então, a harmonização, se é respeitada a beleza do paciente, os traços, ela realmente harmoniza, ela vem para elevar a autoestima, tirar aquilo que está incomodando, fazer com que o paciente volte a se olhar no espelho e dizer assim, eu estou maravilhosa, eu estou maravilhoso. Então, respeitando é super indicado e super válido. Você acha que essa busca pela estética, que é tão comum, na verdade, é o mercado que mais cresceu nos últimos tempos, você acha que, de fato, é algo satisfatório para a pessoa? Sim, com certeza. Muda muito, muito mesmo a autoestima do paciente. Então, eu tenho pacientes que voltaram, quando faz uma harmonização do sorriso, volta a sorrir sem vergonha nenhuma. Teve pacientes minhas que falaram assim, doutora, eu não faço mais foto, não faço mais selfie. Ela voltou a fazer selfie, ela estava muito feliz. Então, assim, é muito comum eu ter esse feedback de forma positiva, dizendo que, eu estou muito melhor no meu casamento, eu voltei a sorrir, eu voltei a tirar foto com a minha filha, com o meu marido, e antes eu não fazia mais. Por quê? Porque tem algo que incomoda. E aquele que incomoda, exatamente, é o que limita, é o que trava. Excelente. Então, assim, gente, quando nós falamos de procedimentos estéticos, muita gente já faz uma coligação a algo fútil, né? E, a primeiro momento, pode parecer isso. Porém, a gente está falando de algo muito mais profundo. Porque quando eu percebo que, ao fazer um procedimento estético, essa pessoa voltou a ter qualidade de vida junto à família, junto ao marido, junto à filha, participar de momentos, sorrindo. E sorriso, de fato, abre portas. Sorriso sinaliza de que você está bem, está ali, você comunica isso. Então, o sorriso, de fato, muda
tudo, né? Exatamente. Não só o sorriso, mas também essa questão de rejuvenescer a face, não é transformar. Então, o que se vê muito hoje, que é o que chamam de pillow face, aquela face inchada, exatamente porque formou uma ruguinha, faz um preenchimento enorme, saindo das proporções faciais. É isso que é feio. Isso, para mim, é uma desarmonização. Eu não prezo dessa forma. Então, eu falo para minha paciente, você quer rejuvenescer? Vamos iniciar geralmente com bioestimulador de colágeno, depois vem um preenchimento. Então, porque o envelhecimento, você tem que conhecer o envelhecimento e você tem que respeitar todas essas etapas, devolvendo através com os procedimentos isso tudo que o envelhecimento causou, que é o quê? Perca de volume facial, deslocamento das gordurinhas da face, e assim a gente consegue um resultado harmônico e natural. Falando em envelhecimento, qual é a fase onde eu posso começar a fazer o Botox? Não tem idade, tem indicação. A partir do momento que você começa a enrugar a testa ao falar ou até qualquer tipo de mímica, assim, e ó, você vê marcado... Assim, ó, gente. Inclusive, se você... Assim, entendeu? Sim. Você deve iniciar a aplicação do Botox. Então, os artigos mostram que o movimento muscular, ou seja, ficar mexendo muito, vai causar aquela ruga, que depois que se forma, fica mais difícil para tratar. Então, eu tenho pacientes que com 17 anos aplicam Botox e ficam super satisfeitos, porque eles estão prevenindo algo que eles não gostam, por exemplo, na mãe, na avó, em alguém da família, um familiar mais velho, que não teve esse cuidado ou até mesmo não quis e quis envelhecer com as suas rugas. E assim, falando assim, você não tem muita compreensão, né? Recentemente eu vi uma mulher que eu acho que ela deve ter em torno de 42 anos. E me chamou muita atenção, mesmo ela não fazendo aquela cara assim de bravo, aqui tava tipo marcado assim, parecia, sabe, fundo mesmo. E aí eu entendi que aquilo ali já era uma ruga justamente por conta dessa expressão assim que ela, né? E eu faço muito por conta da minha miopia. Então eu percebi que esses movimentos é onde de fato vai ficar essa ruga mais marcada. Então o Botox preventivo, ele vem justamente para que essa ruga não fique estática, não fique ali marcada com o tempo. Isso, é isso? Exatamente. Seria exatamente isso. É como um exemplo bem simples. É como se você pegasse uma folha de papel e amassasse e depois você tentasse esticar. Você não vai conseguir com que aquela folha fique plana novamente, lisinha. Então, do mesmo jeito é com a pele. Então, por isso, o Botox você deve prevenir a formação daquela ruga para você não precisar tanto gastar muito com os tratamentos, porque também tratamento nessa região, ele vai onerar um pouco mais e vai estar sempre de bem. Doutora, um outro mito que eu já ouvi bastante é a ideia de que eu não posso aplicar o Botox muito cedo porque vicia, diz que daqui a pouco já não faz efeito. Isso é verdade? Não. Existe a técnica correta, adequada, a dose adequada e também existem diversas marcas de toxina botulínica, que é o Botox, é o mais famoso. Então, tem que se avaliar a idade do paciente para indicar qual a toxina que é melhor no caso, se é mais jovem, se é mais velho. E também a dose é muito importante, ser assertivo na dose para evitar, não existe reaplicar Botox, tá? Então não existe aquela assim, eu vou para me reaplicar. Não, o Botox tem que ser assertivo na dose para evitar. Então esse efeito vacina, como é conhecido, que cria resistência, ele acontece muito em decorrência da técnica. E quanto aos custos, como é isso hoje? Porque antigamente a gente ouvia falar de Botox e só quem de fato fazia quem realmente tinha muito dinheiro. Então era mais comum, acho que por isso que ficou na nossa cabeça, que só quem é mais velha pode fazer, né? Porque a gente só via as velhas ricas fazendo. Desculpa falar, mas é verdade, antigamente era só quem realmente tinha um poder aquisitivo muito grande que tinha esse acesso. Hoje, você sente que esses acessos estão mais flexíveis? Sim, com certeza. A harmonização facial, os procedimentos estéticos, eles estão mais acessíveis, tanto no valor quanto na forma de pagamento. Então, dessa forma, a pessoa consegue gerenciar, prevenir suas rugas ou até mesmo tratá-las. Basta escolher um profissional de confiança e que te entregue resultados. Não é simplesmente um procedimento, mas sim um resultado. Excelente. Inclusive, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com a continuidade disso. Nós vamos falar sobre a importância de escolher bem esse profissional e não só isso. Tem um recadinho importante a você que está interessado em fazer um procedimento estético bem mais em conta. Veja só, daqui a pouquinho.